Muito bem, com esta introdução, estamos iniciando a nossa transmissão de hoje da live da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Hoje, quando são 20 horas e 1 minuto, live edição 44, dia 10 de março de 2025. Com isso, também saudamos e cumprimentamos os nossos internautas, que sempre nos honram com a participação todas as segundas-feiras, cumprimentando também os advogados inscritos na ANAB, e entre outros, bem como a saudação fraternal aos jornalistas, youtubers e internautas que nos honram com sua companhia. Muito bem, nós temos hoje uma notícia que normalmente não é de bom grado a gente ouvir, mas nós gostaríamos de dizer do nosso profundo pesar pelo passamento do pai da nossa querida doutora, deixa eu ver aqui como é o nome dele, doutor Antônio, é isso, né? A ANAB, assim, publica sua nota de pesar pelo passamento do genitor da nossa colega advogada, doutora Cláudia Maria Inácio de Abreu. Vamos ver se eu tenho aqui o link para compartilhar, para exibir na tela. Aí está ele, né? Ele realmente lutou muito tempo por uma questão de saúde, né? E, infelizmente, veio a óbito em 13 de março de 2025. Ele tinha 85 anos, deixando, além de sua esposa Maria Mariano dos Santos Abreu, deixa 3 filhos, 5 netos e netas, e também muitos outros familiares que vão sentir muito a sua ausência. Ele era da Polícia Civil, ainda dos antigos, né? Era colega do nosso irmão aí, o doutor Jofre Caldas, também doutor Hermenegildo. De maneira que a ANAB externa aos familiares, principalmente a doutora Cláudia Abreu, por intermédio da sua diretoria nacional e diretoria regional do Rio de Janeiro, rendemos aqui os nossos sentimentos de pesar, rogando a Deus para que acolha seu filho para o descanso eterno. Nossos pesares, em nome de toda a família ANAB, à família enlutada. E também, agora, nós temos tantas coisas boas para comentar, e muitas vezes nós despedimos de colegas que não estão participando hoje no estúdio, né? O Dr. Carlos Alexandre, obviamente, ele está com uma nova proposta de desafio jurídico, né? Então nós entendemos a ausência dele, e também o Dr. Hermenegildo, que hoje não está aqui. Então, portanto, não digamos adeus, nós nos vemos em breve, né? Com certeza. E outra coisa que é muito importante eu sempre lembrar: ajuste suas palavras e, pouco a pouco, ajuste a sua vida também. E nós estamos ajustando aqui as palavras no enfrentamento de uma matéria de extrema importância para que a nossa vida seja mudada logo aqui na frente. A forma como falamos também reflete a maneira como pensamos. Logo, escolha de palavras que fortalecem a sua mente. Nunca diga isto é impossível. Diga apenas: vamos encontrar uma solução. E quando alguém diz assim que a OAB é poderosa, que a OAB é forte, lamento informar, até Golias caiu diante do minúsculo Davi. E nós estamos batendo água mole em pedra dura até que fura. Então nós estamos muito próximo de conquistarmos o nosso intento. Dito isso, também vamos fazer uma análise hoje que ficou pendente da live anterior. Mas antes de entrar no mérito dessa atuação, queremos dizer que ações em Brasília estão sendo agendadas para a primeira quinzena de abril. E tribunais, a partir de abril, essa presidência tem como meta a visitação de um TRF e um Tribunal de Justiça por mês, havendo a possibilidade financeira. E poderão ser 2 eventos em cada mês também, a depender da distância de um do outro, visando buscar, primeiro, parcerias entre elas, e a prevista na resolução 185 do CNJ, principalmente. Entre outras ações,
que visam afastar o bárbaro e nefasto Instituto da Aplicação do Exame da desordem aos egressos das academias de direito. Verdade. É preciso destacar, meus nobres pares de estúdio, que em cada profissão existem os bons e os maus profissionais. E não será um exame de seleção de advogados, promovido pela OAB, sustentado pelo juízo de forma arbitrária, que o profissional é destacado pela sua atuação. E a ANAB não pretende ser a cereja do bolo. A principal proposta é despertar ao mundo jurídico que o jurídico nada tem. As prateleiras do direito no Brasil sucumbiram pelas atitudes de grande parte do Poder Judiciário, salvo honorabilíssimas exceções. A Suprema Corte brasileira, desmoralizada internacionalmente, além de internamente, vem emprestando espetáculos circenses em cada uma das escalas antes constatada em nossa republiqueta. Juristas, inclusive a própria instituição denominada OAB, se omitiu de suas alegações saírem em defesa da Constituição, calou o que mais estarrece a todos nós. Calou diante das ofensas e os ataques promovidos pela Suprema Corte aos advogados e não lhes permitir acesso em vários processos. Aliás, a OAB auxiliou os carrascos do Poder Judiciário a perseguir seus inscritos, numa demonstração clara de que não representa mais a classe dos advogados do Brasil, se é que algum dia representou. Pois bem, circulou também o Código de Ética e Conduta Profissional finalizado por essa presidência da ANAB, a fim de que seja implantado em nossa instituição. E, além de ser implantada, para que produza também seus jurídicos e legais efeitos. Todos os presidentes regionais da ANAB receberão cópia do Código de Ética e Disciplina e deverão comunicar aos seus filiados, na medida do possível, a vigência do regulamento e disponibilizar, se assim for. Muito bem. Meus nobres colegas, doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, eu não sei se o doutor Domingos da Paz já se encontra no estúdio, vamos dar uma olhada aqui, ainda não, mas possivelmente estará de volta, estar conosco daqui um pouco. Nós, na última semana, na última live que fizemos, ficou pendente o tema relacionado. Tem o STJ competência para anular leis em espécie ou somente o STF? Nós já vamos enfrentar essa matéria. Na última live da ANAB, abordamos essa situação por iniciativa do Dr. Egídio Fernandes Maglia Neto, que é o presidente regional da ANAB Rio Grande do Sul. E voltamos ao tema, novamente, para alcançar um objeto e entender se o STJ tem ou não competência em declarar uma lei nula, ou abrir os debates para dizer se é nula ou anulável. A declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Assim, a inconstitucionalidade é a expressão da existência de um vício capital. Diga-se novamente, um vício capital. Insisto, a lei defeituosa, a qual exige que o Poder Judiciário seja declarado, aliás, que o Poder Judiciário declare a invalidez do ato impugnado. No direito comparado, a evolução do sistema norte-americano e austríaco empresta um relevo ao nosso caso em tela. A inconstitucionalidade da Lei 8.906, de 1994, também conhecida como Estatuto da Advocacia, e quem pode declarar sua nulidade em casos tão graves como a fraude da assinatura de uma sanção. Não obstante suas características ortodoxas, ao tornar a lei inconstitucional como inexistente, exigindo que sejam desfeitas todas as situações jurídicas dela decorrente nos últimos tempos. O princípio em questão vem sofrendo um processo de profunda revisão, de
premissas, quer por parte das constituições, quer por força da evolução jurisprudencial. Portanto, quais são, na verdade, as atribuições do Supremo Tribunal Federal para enfrentar a matéria? Primeiro, julgar ação de inconstitucionalidade de leis, aí que está o nosso detalhe, ou atos normativos. Julgar a ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos. Julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Julgar habeas corpus, né, e mandado de segurança, habeas data, mandado de instrução. Julgar o crime político, tudo nos termos previstos no artigo 102 da Constituição Federal. Pois bem, e quais são as atribuições do STJ? O Superior Tribunal de Justiça tem como atribuições unificar a interpretação de lei federal em todo o Brasil. Segundo, julgar recursos especiais que resolvem divergências sobre leis. Terceiro, julgar crimes comuns de autoridades como desembargadores e governadores. Quarto, julgar habeas corpus, habeas data e mandado de segurança pacificado por autoridades. Praticados por autoridades. Resolver conflitos de competência entre os tribunais. Julgar mandados de injunção e reclamações. Homologar sentenças estrangeiras. Tudo nos termos do artigo 105 da Constituição Federal. Doutor Jofre Caldas, além de boa noite, já pode entrar no seu comentário no tema em ação. Pois bem, boa noite a todos, em primeiro lugar. Boa noite aos inscritos da NAB que estão assistindo essa live, né? Os inscritos da OAB, que alguns assistem, que eu sei que assistem essa live, e quem não são inscritos, mas por curiosidade está assistindo, melhor dizendo, desculpe, essa live, sejam bem-vindos. Bem, sobre a questão justamente da declaração da inconstitucionalidade. Bem, a questão de atos de inconstitucionalidade praticado por membros da administração pública, tanto direta como indireta, né? E até, no caso, erros praticados pelo judiciário estadual e as varas federais, nesse caso, o ato para julgar a inconstitucionalidade pelo controle difuso, né? Pelo controle difuso nesse caso aí, o STJ. A questão da inconstitucionalidade de normas da lei federal, como o doutor Carlos, o nobre colega, relatou aí, por exemplo, leis de inconstitucionalidade que nesse caso, aprovada no Congresso Nacional, das duas casas, e, nesse caso, sancionado pelo presidente da República Federativa do Brasil, nesse caso aí, o controle concentrado, que nesse caso, o STF. Doutor Egídio, muito boa noite, meu irmão. E, mais uma vez, agradecido por estar aqui conosco, trazendo esses temas importantes para a nossa análise. Muito boa noite. Prazer imenso, mais uma vez, como eu sempre abro os trabalhos aqui na nossa live. Prazer hoje não tão bem recepcionado em face do senhor Antônio Abreu, pai da doutora Cláudia Abreu, para nós consternados com a passagem do senhor. A seccional Rio Grande do Sul se mostra impactada com a passagem. Nossos pêsames e que Deus o receba na sua eterna bondade. Aos nossos internautas da NAB, aos nossos advogados da OAB, aos colegas, de uma maneira geral, muito boa noite. Eu quero iniciar a minha fala aqui com relação ao que ficou
pendente na nossa live passada em relação à questão da competência para se perquirir o reconhecimento da ANAB como entidade capaz para o peticionamento eletrônico e exercer a advocacia na plenitude. Eu, como já expus anteriormente, eu tenho uma visão de advogado. E a minha visão de advogado é sempre trilhar o melhor caminho e o menos árduo e o menos penoso. Trago muitas vezes o exemplo desse imperador César, em Roma, que ele, ao chegar ao rio Rubicão, ele tinha duas saídas. Ou ele retornava com as suas tropas, ou atravessava o Rubicão, que era o rio, e assim estabelecia o Império Romano a sua plenitude, a sua grandiosidade. Pois muito bem. A nave chegou nesse momento. Ou a gente recua e espera o melhor momento, ou ingressa e atravessa o Rubicão no Superior Tribunal de Justiça. Por quê que eu digo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais visível, mais almejado, o tribunal que mais luzes dentro do cenário político brasileiro hoje está inserido. E como nós já batemos aquela porta e o não foi escancarado, e como eu disse anteriormente, o advogado tem, às vezes, o sim, o não na mão, mas para buscar o sim, a gente tem que bater em outras portas. Em outras portas que ainda não tiveram essa matéria apreciada e não tiveram a chance de julgar essa matéria. No RO 120, 707, 303, 45, que muito bem na live passada o doutor Domingos, inclusive, trouxe à baila, que é a questão da atividade de jornalista, enfrentou no Superior Tribunal de Justiça a questão da legitimidade ou não da atividade de jornalista. E, pois, muito bem, todos sabem qual foi o resultado. Estão trabalhando como jornalistas hoje, independentemente do diploma. Então, como se trata de uma matéria federal e não atrelada objetivamente à Constituição Federal, por ser uma lei ordinária, uma lei que, na sua hierarquia, conforme a pirâmide de Kelsen, lei revoga lei, decreto revoga decreto e assim sucessivamente, não é capitulado na Constituição Federal. E sim, a Lei 8.906 de 94, uma lei ordinária. E se presta o Superior Tribunal de Justiça para julgar essa matéria, vez em que a mesma está eivada de ilegalidade, de fraude. Provas não faltam para que o Superior Tribunal de Justiça julguem a matéria dentro desse escárnio todo que é a Lei 8.906 de 94. Acredito que lá no artigo 105 da Constituição Federal está muito bem elencado o controle difuso, como bem colocou o doutor Jofre Caldas. Porém, como se trata de uma matéria eivada de ilegalidade e a lei ela vem sendo utilizada de forma completamente errônea, cabe sim um recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça para que os ministros daquele tribunal digam também se é ou não uma lei utilizável, usável, ou seja, em que pese politicamente ela tenha, todos sabem, o peso que tem. Egídio, me dá uma parte só. Por favor. O juiz e o grande jurista também, Sacha Calmon Navarro Coelho,
ele inclusive enfoca a questão do controle de constitucionalidade em sede difusa e concentrada. E ele faz essa descrição em dois ambientes. Quando se trata de lei ordinária, é possível se ajuizar essa ação, requerendo a declaração, o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei. Agora, a declaração de ADPF, ADI e ADECOM, segundo ele, entende, eu estou aqui reproduzindo o que Sacha Calmon Navarro fala no IBJUS, né, de que isso só pode ser dado, declarado por juízes, né, quando a lei é ordinária, né, e quando essa declaração de inconstitucionalidade em caráter difuso for reconhecida pelo juiz, a instância final não será o STJ, será sempre o STF. Agora, evidentemente, quando se trata de uma declaração de inconstitucionalidade em caráter concentrado, compete apenas ao STF. Porque me parece que há um conflito de apenas de uma lei não ter seguido o rito, né? E também por envolver uma fraude. E quando se trata de uma fraude, a lei poderia ser anulada? A pergunta é essa. No meu entendimento... É o que eu quero saber. Aqui entra... É que eu, como advogado, quero saber. Mas às vezes a gente, como advogado, começa a pensar como juiz, e nós não somos juízes. Mas o juiz disse que não, porque a legislação pátria diz isso, mas é o que eu quero saber. Eu quero que o Superior Tribunal de Justiça diga isso. A minha cabeça é de advogado. Vamos dar as boas-vindas e vamos seguir nesse bate-papo ao doutor Domingos da Paz. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Esqueci de passar o link, né, Cabeçudo? Não, eu passei, mas foi num outro telefone que eu tenho aqui teu. Tá vendo? Deixa eu de castigo aqui. Fiquei orando aqui, ó. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Mas tem problema. Então, esse assunto aí é pertinente, é muito bom, porque, na verdade, o país, a gente tem falado isso várias vezes, e eu volto a repetir, o país hoje, o Brasil, ele vive numa insegurança jurídica total. Deve-se única e exclusivamente ao STF. Por quê? Virou um balaio de gato da pior forma possível, onde eles têm, cada ministro tem a sua própria Constituição, e tem um que não tem nada. Tem um que ainda tem Constituição, e tem uns lá que não tem absolutamente nada, ele faz por conta própria. Então, ficou difícil. Eu sou de um tempo ainda que eu peguei uma boa casta no Supremo, né? Peguei bons juízes, indicados por bons presidentes, né? Então, eram presidentes que estavam numa linha de proporcional em defesa da população. Mas, ultimamente, o que a gente tem visto aí são 5 presidentes, ou seja, 5 mandatos, né? Os 6 mandatos de pessoas extraordinariamente ordinários, em todos os sentidos. Extraordinariamente ordinários. Isso aí tá complicado. Chegou, doutor Domingos, chegou até a ser redundante isso aí, meu jornalista. Siga, meu irmão. E aí, o que ocorre? Hoje você tem no espelho um presidente, eu não considero presidente, porque eu não votei nesse vagabundo, tá certo? Mas um cara que é o reflexo da população. Ladrão na presidência, ladrão na população. Então, o cara se acha no direito de fazer o que quer na rua. A polícia hoje está trabalhando dobrado do meu tempo. Eu, quando fui policial, não usava colete. Não usava colete. Na década de 70, eu fui policial na década de 70. Você não usava colete, não existia colete. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas tinham respeito com o policial. Né? Hoje, acabou o respeito. Eles querem rasgar o policial na unha, na pancada. E os vagabundos que é espelho e semelhança do cara que fala que é presidente, que é um ladrão de primeira categoria. E aí? O cara se espelha. Se o cara que está lá fala que é presidente, ele pode roubar, ele pode fazer isso e aquilo,
gastar o dinheiro do povo sem prestar conta, por que eu não posso? Eu sou um pequenininho batedor de carteira. Não vai fazer diferença nesse mar de safadeza. Hoje você pega esse desgoverno que está aí, só tem bandido. Só tem bandido lá pela ficha corrida. Quem tem a ficha maior, entra na fila. E aí é propenso a ser ministro. Ser ministro hoje desse país é uma vergonha, porque é tudo bandido. Qual ministro que não é bandido hoje? Estou falando ministro do governo. Porque os outros do judiciário a gente já sabe. Não precisa nem falar nada. Doutor Domingos, meu irmão, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou exibir um vídeo agora. Eu gostaria que cada um de vocês comentasse assim que terminar o vídeo. Já que nós estamos falando em corrupção, informação de quadrilha, criminosos, etc e tal, ouça esse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela e vamos trazer um vídeo interessante. Vamos lá. Imagine um advogado condenado por colaborar com uma facção criminosa, ajudando no planejamento de crimes, repassando informações sigilosas e até auxiliando em atos de violência. Agora pense nesse mesmo advogado sendo nomeado para a comissão de ética da OAB. Parece mentira, né? Pois é exatamente isso que aconteceu. Nesse vídeo vamos explorar todos os detalhes dessa história revoltante, entender o impacto real dessa situação na segurança pública e no sistema de justiça. Como vão, meus amigos? Eu sou o Tenente-Coronel Luiz Fernando Ramos Aguiar, especialista em segurança pública com mais de 26 anos de experiência. E hoje eu trago para você um caso que desafia a lógica e coloca em xeque a credibilidade das nossas instituições. Fica até o final, que o que você vai descobrir aqui é alarmante. Opa, deu. Travou, será? Ah, deu crepe aqui. Meu caro colega Carlos Schneider, enquanto tu não passa o vídeo... Só um pouquinho, doutor, só um pouquinho. Ah, aguardo. Vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo ao tema anterior. Vocês viram essa questão aí do... Eu perdi o vídeo agora. Perdi o vídeo. Esse outro vídeo eu queria fazer rodar também, mas o fato é que aconteceu no Mato Grosso do Sul é inusitado, né? O advogado que faz parte de uma rede de corrupção foi nomeado como membro da comissão de ética. Isso não tem precedente na história do direito em nosso país, doutor Domingos. Agora pode comentar. Eu ou doutor Domingos? Não tem como. Como é que eu vejo? Eu vejo assim, nós brasileiros, nós fomos atingidos, subimos no ringue e falaram a gente que era o pessoal que ia disputar um soco com a gente, era o mesmo peso, né? Mesmo tipo de peso, era magrinho, né? E aí puseram um gigante lá. Esse gigante tomou conta de tudo. Então, você vê esse governo hoje e o reflexo, ele pega em toda a sociedade. O cara vai para a televisão para orientar as pessoas para comer pouco. Quando tiver muito caro as coisas, você não compra. Mas que loucura é essa? O cara que tinha que ser a baliza de uma nação, um pingunço, um cachaceiro, um mau caráter. Eu, quando fui policial em São Paulo, em 78, eu prendi esse vagabundo. E olha o que deu. Esse traste virou presidente.
Foi meu preso ele. Era o tempo do Esquadrão da Morte, em São Paulo. Para quem lembra disso, né? Cadê? Bons tempos. Escapou. Está aí, ó. Está destruindo o Brasil, destruindo a nação brasileira, destruiu a juventude. Hoje você tem uma geração perdida. Uma geração perdida. Como é que você vai recuperar essa geração que é do bang, 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 bang? Como é que você vai recuperar essa geração? Não vai para a escola. Agora, incentivo. Cada um que for para a escola agora ganha R$200. E se passar de ano, ganha R$1.000. Mas que loucura é isso? Aí você vai cobrar do juiz, vai cobrar do promotor, vai cobrar do delegado, vai cobrar da polícia, vai cobrar o quê? O país virou uma balbúrdia de safadeza, de pilantragem, de vagabundagem. Não tem mais condições. Para a pessoa viver honestamente, não tem condições. Doutor, está ruim demais. Hoje foi a sequência da absolvição da liberdade do Adélio Bispo. Vamos colocar o Adélio Bispo na rua. Muito antes do cumprimento da pena. Hoje, pode acessar as redes sociais aí. Por quê? Porque a máfia tomou conta. Eles botam o Adélio na rua, eles vão lá, matam o Adélio e culpam quem? A direita. Isso possivelmente vai acontecer. Assim como... Evidente. Isso é link do Está ICE. escrito nas estrelas. A máfia tomou conta. Quando você máfia tomou conta. Quando você tem um Adélio que tem a proibição de ter o seu telefone rastreado e periciado. Aí vão lá para um Mauro Cid, vão lá para um presidente da República, que não cometeram crime algum, que tem os seus telefones e as suas tecnologias confiscadas, inventando conteúdo atentatório ao Estado de Direito. Quando, na verdade, nós sabemos que o maior atentado à democracia não foi o povo que cometeu. Aliás, diga-se de passagem, o povo não atenta contra a democracia. O povo é soberano. Está na Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo 1º. O povo é soberano. Inclusive, o povo pode até atentar contra a Constituição, se ele quiser. Porque ele pode alterar a Constituição, mesmo que seja por intermédio de seus representantes legais, mas é o povo que cabe a alteração do estatuto que rege o país. E povo não dá golpe no povo. Pelo amor de Deus, quando é que essa gente vai entender isso? Mas essa narrativa não serve. Não serve. Isso não tem Essa como. narrativa, segundo o presidente da República, não serve. E aí Nós temos que criar a narrativa certa, correta, palavras dele. Mas Nós veja, por temos exemplo, que criar a narrativa certa. Isso é uma metástase que foi criada no fato que pitoresco. O xerife do Brasil, esse filho de uma égua, se pousa de o superstar da sabedoria. Mas ele não tem, doutor, com todo respeito, com todo respeito, ele não tem cabeça para isso. Não. Ele não tem. Particular isso ele não tem cabeça. Esse troço ruim. Isso aí. Esse troço ruim foi cuspido pelo Satanás. Isso o Satanás não quis ele no inferno, cuspiu ele fora. Não tem. Eu só vou dizer as iniciais. Mais do que isso. De um tal do Zé, que tem competência para isso, um tal de Zé, que todos conhecem, eu só não vou declinar o nome, não há necessidade. Não. Um outro ser vivente lá do tal Tribunal Superior também tem capacidade para isso, e competência, e sabe articular muito bem esse tipo de ação. Tá? Aliás, não é um, é os dois. Sabem articular como fazer isso. Porque aquele lá não tem. Esse aí que está aí, esse aí não tem capacidade para isso. Ele pode tentar fazer, mas não tem, ele não tem a capacidade intelectiva para desempenhar esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente se indigna, porque é o cachaceiro, porque é isso, porque aquilo. Não, mas é. Né? Não passa disso. Até porque ele não governa mais. Não é ele que está governando. Não é ele que está governando. Pode esquecer esse cara que está aí. Pode esquecer que não é ele. A gente tem um sistema muito maior, muito além desse tal molusco aí, muito além. É um sistema muito mais forte, muito mais abrangente do que esse. Aquilo ali é uma figura, é uma mera figura ilustrativa. Tá? Pelo que ele representou, né? Pelo que ele significou dentro do cenário político brasileiro. Mas hoje ele não articula mais nada. Tá? Então não adianta se dispor com ele.
que tem que resolver, tirar ele. Não, vamos fazer o dia 18 agora. Vamos fazer o pedido de impeachment, 16? Vamos fazer o pedido de impeachment no dia 16 agora dele. Mas é uma coisa que não tira ele, mas o sistema continua. Aí entra o Chuchu, sobe o Chuchu, que também não... Eu não sei o que é pior, se é um ou se é outro, né? Mas o sistema vai continuar imperando. Então, o problema todo é contra o sistema. O que eu quero falar não é isso. O sistema é muito mais complicado do que isso aí. Claro, Eu coloquei agora na plataforma um curso para a pessoa entender o que é o sistema. O sistema é uma bolha. A bolha é o sistema. Agora, esse sistema tem um nome. Esse sistema tem um nome. Chama-se quadrilátero do poder. Eu escrevi um livro sobre isso. Quadrilátero do poder. Perfeito. Quem comanda é o quadrilátero do poder. Perfeito. Na condição pioneira, no primeiro, são quatro elementos. O primeiro são os bilionários do mundo, sem citar nomes, são os bilionários. Cara que tem dinheiro e aposta no mal, não aposta no bem. Essa é a única coisa que ele não faz. O bilionário não aposta no bem, só aposta no mal. Depois vem os políticos corruptos, que é a segunda na hierarquia do quadrilátero do poder. Por que os políticos corruptos? Aí você vai pegar em cada nação os políticos corruptos. De que forma? Dos poderes legislativo, executivo e judiciário, que são os três poderes que a República tem. Mais o quê? Mais os empresários sem vergonha, mau caráter, ladrões, corruptos. Mas aí você pega tudo quanto é tralha ruim e coloca nesses políticos corruptos. Depois nós temos um outro fator que compõe o quadrilátero do poder, que é a imprensa corrupta. A imprensa foi criada para denunciar, para favorecer o povo, não deixar nada escondido. E essa imprensa maldita, desgraçada, não é só do Brasil, não. O Brasil copia o que vem de fora, inclusive. Então, o que acontece? Ele recebe o dinheiro do bilionário, que repassa para os políticos corruptos, que repassa para a imprensa corrupta. Então, veja, é uma sequência. E no último patamar está a religião dominante. Como é que você vai acabar com esse quadrilátero do poder? Como é que você faz isso? Não existe forma para você fazer isso, para você exterminar com o sistema. Esse sistema chama-se quadrilátero do poder. Esses quatro elementos que fazem o sistema mudar. Haja visto o que aconteceu agora no Inside, a denúncia que veio dos Estados Unidos, que a interferência dentro do processo eleitoral do Brasil. Tiraram uma pessoa de bem e colocaram um cachaceiro no lugar, porque é o sistema que é assim. Apostaram em cima disso. Então, é assim que funciona. Mas eu quero dizer uma outra coisa. O Xandão usou a televisão, usou a imprensa, usou a mídia para fazer uma entrevista e onde ele falou que ele não aceita interferência no Brasil, porque o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Este vagabundo nem para a escola foi. Em 1822 foi feita a independência do Brasil, não na época da colônia. Quem acabou com a colônia no Brasil foi em 1816, com Dom João VI. Esse animal racional nem da história sabe. Esse cão do inferno, nem história ele sabe. Dá no saco isso aí. Você ser comandado por pessoas totalmente burras, idiotas, imbecis, e acha que todo mundo é imbecil. Eu fui para a escola, eu aprendi isso na escola. Que Dom João VI acabou com a colônia, o Brasil deixou de ser colônia em 1816. Com quem? Com Dom João VI. Caramba! Aí o cara vem para a imprensa falar que deixou de ser colônia em 1822. Volta para a escola, maldito, sou amaldiçoado. Aliás, os diplomas dele, eu sei lá onde ele comprou. Tem certas pessoas que também... Opa, mas que coisa, como é que isso aqui entra de nada? Assim? Que coisa impressionante. O fato é que nós começamos a discutir isso porque desaguamos nesse tema, desviando o tema lá do quem pode declarar a inconstitucionalidade da lei. Do STJ. Do STJ e do STF. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Né? A discussão da matéria, ela nos empresta dois vetores. Em primeiro lugar, nós podemos entrar com uma ação declaratória de nulidade em caráter difuso, entrando no primeiro grau, né? E aí nós podemos entrar em qualquer jurisdição, ou então entramos
com a terceira ADI no Supremo Tribunal Federal, que é um órgão que analisa a questão da constitucionalidade em caráter concentrado e terminativo, né? E nós temos aqui uma outra reserva a ser feita. Depois de declarada as partes ilegítimas ou o interessat causum for declarado novamente pela terceira vez consecutiva, cai por terra a pretensão de ajuizar uma ADI em sede concentrada. Então, aqui vai primeiro uma análise que nós temos que fazer com o nosso corpo jurídico, porque uma coisa é certa, se leis foram vilipendiadas, foram fraudadas ou inacabadas, como é o caso da Lei 8.906, cuja assinatura do presidente da República, supostamente feita por Itamar Franco, alguém assinou por ele. Até hoje nós não sabemos quem foi. Nós temos aqui uma ressalva que tem que ser feita. Alguém sabe, principalmente aqueles do pessoal da AGU, a Advocacia Geral da União, responsável pela introdução das leis em nosso país. A AGU que deveria responder por tudo isso aí. Porque ela está próxima aos atos administrativos e legislativos, portanto, ela tem que responder isso. Segundo lugar, temos que provocar o Ministério Público também nessa seara toda. O Ministério Público, nós sabemos quais são as tendências. Nós não podemos nos curvar aos atos ilícitos. Chega de aceitar essa babaquice, dizer que o curso de Direito não forma advogado. Forma o quê? Padeiro, cara pálida. Forma motorista de Uber. Que é isso? Que palhaçada. Ultimamente tem formado motorista de Uber, infelizmente. Narraram isso através das culags nas escolas, na doutrinação das universidades e academia de direito, dando por entender que o curso de direito é apenas um curso de direito. Não é que nem contabilidade que forma o contador, a odontologia que forma o dentista, a engenharia que forma o engenheiro. Né? Então, o curso de direito, isso é retórica mentirosa, vendida aos quatro ventos, e principalmente as pessoas ainda acreditam que o que os professores, que são os agentes secretos da OAB dentro das faculdades, dizendo que o curso de Direito não forma advogado. Forma o quê? E aí eu falo, não, mas o formado em Direito... Eu gostaria de fazer uma ressalva ainda, que ainda, no meu ver, no meu entendimento, que essa lei ela não é nula. Ela é anulável. Meu irmão, desculpa, mas eu vou ter que discordar. Quando uma lei só é nula... Só para completar o meu raciocínio. Tá, pode, perfeito. Vamos lá. Quer concluir? Porque ela vige no tempo e no espaço. Ela vige no tempo e no espaço e gera efeitos. E eficácia. Então, ela não é nula. Se fosse nula de pleno direito, ela não estaria... Quando uma lei é nula, ela está em desuso. E essa lei não está em desuso. Ela está na plena função dela, que é credenciar, descredenciar advogados. Então, ela não é uma lei nula, ela é uma lei anulável por suas próprias razões. Desde o princípio, quando foi formulada, mal formulada, fraudada. Aí sim, mas ela não é nula. Não é nula de pleno direito porque ela já gerou efeitos no mundo jurídico. Né? Estão advogando, a OAB está aí, com a sua sede, com os seus funcionários, enfim. Ela gerou efeitos e vige no mundo do direito. Simples assim. E essa é uma informação que eu tenho na cabeça de advogado. Se presta ou não, ou se vai ser assim ou não, isso quem decide é juiz. Às vezes a gente tem, como eu volto a ratificar, às vezes a gente tem uma tendência a pensar como juiz, e nós não somos juízes. Eu principalmente, eu não penso como juiz e não tenho a pretensão jamais de ser juiz. Eu tenho a pretensão de buscar o direito. Então, por isso que eu penso que ela é uma lei anulável. Esse é um requisito. Eu entendo quando o rito não é formado, quando o rito de inserir uma lei no ordenamento jurídico não é terminado, essa lei não existe. Né?
Por exemplo, a sanção poderia ter sido, se o Itamar Franco não tivesse assinado, ou tivesse se recusado, essa parte poderia ser suprido pelo Congresso. Mas não foi isso que aconteceu. Alguém assinou de próprio punho, Perfeito. né, que não foi o presidente da República. Não foi alguém mas gerou diferente. efeitos. Gerou efeitos. Mas aí que eu quero dizer, meu irmão, isso é entendimento meu, veja bem. Sim, claro, assim como é meu também. Eu acho interessante. E eu ratifico novamente, eu não sou juiz, não tenho cabeça de julgador, eu tenho cabeça de advogado. Ah, mas se não vai ser assim, vamos, então que me digam. Porque até hoje, ninguém pediu isso. Até hoje, no mundo jurídico, não houve uma santa alma que fosse ao Superior Tribunal de Justiça e pedisse isso, a anulabilidade da lei. Pedir a nulidade da lei. Lá no Supremo Tribunal Federal, que é o palco das vedetes. Com toda a politicagem em cima. Mas lá no Superior Tribunal de Justiça, não. Doutor Jofre Caldas, concorda com o doutor Egídio? Olha, concordo, sim. Mas só que, gente, tem um detalhe. Porque eu andei observando o seguinte. Essa lei 8.906, como a gente sempre relatou durante todas essas lives, discutimos fora das lives, até em conversas nossas, por telefone ou por mensagem de WhatsApp, sabemos que essa lei, ela não tem a eficácia justamente pelo fato da falsificação da assinatura, mas infelizmente, como existe o quadrilátero do poder, como fala o nobre jornalista, né, Domingo da Paz, então, nesse caso, ela está acontecendo, ela veio a acontecer, capenga, mas são coisas do Brasil, infelizmente, tá? Então, nesse diapasão desse defeito, dessa lei defeituosa que foi sancionada com assinatura falsificada e está justamente vigendo, né? Teve a vigência dela, venham a concordar com o doutor Egídio Maga Neto, em que tem que, nesse caso, ela ser, nesse caso aí, não nula, mas sim por nulidade. Mas sabemos que se a lei fosse cumprida e ela fosse, no caso, sancionada com a assinatura de Itamar Franco, seria, no caso, uma lei real, seria passível de nulidade. Mas como está defeituosa a si mesmo, é um produto ruim, de fabricação ruim, que já foi defeituoso, que está no mercado, que está aí, que o povo aceitou, vamos entrar com anulabilidade e, como diz o Tavarel, seja o que Deus quiser. Porque, ainda para complementar, uma questão conclusiva, é que a anulabilidade, ela pode ser, ela pode não ser no inteiro teor, ela pode ser parcial, ela pode ser reformulada, ela pode ser alterada e ela pode ser modificada. A nulidade total é um estrago medonho no ordenamento jurídico brasileiro que eu, sinceramente, eu duvido que aconteça. Agora, uma suscitação de anulabilidade, ela abre um precedente para que essa lei seja sanado os vícios que ela contém na sua origem. E ela não deixa de ser no seu escopo, no seu corpo, ela pode ser alterada, ela pode ser emendada, ela pode ser retificada. Né? E aí é uma coisa que eu volto lá no Império Romano com Constantino, que ele adequou o Império Romano ao catolicismo, ele ajeitou, fizeram um acerto.
dentro de um império que também ruiu, mas que também, né, trouxe algumas benesses para dentro da sociedade. Assim, essa lei, em que pese a gente tem uma visão horrível dessa lei, ela ainda, de uma forma ou de outra, ela pode ser alterada, retificada, reformulada, né? Botar uma prótese nela, né? Que contenta, né, o resto da comunidade jurídica. Deixa eu só fazer uma referência antes de passar para o doutor Domingos da Paz. Só um pouquinho, doutor Domingos. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao irmão José Salvador Neto, né, a quem rendo aqui o nosso agradecimento por estar aqui conosco, e meu querido irmão de Brasília, doutor Vasco Vasconcelos, escritor, jurista, tem excelentes artigos sobre a OAB, com quem nós conversamos toda vez que a gente vai a Brasília, almoçamos, né, e trocamos ideia, assim como o doutor Paulo César, e o doutor Josimar sempre nos acompanha. Então, eu quero aqui saudá-los também, inclusive a Vilma Camargo, lá de Mato Grosso do Sul, né, daquelas belas cidades lá do Mato Grosso do Sul, e sempre está conosco todas as segundas-feiras e nós sentimos muito honrados. Carvalho também, muito obrigado pelos seus comentários, o que nos deixa muito feliz. Agora sim, Carvalho, né? Não sei se é Carvalho o nome da pessoa, e o Wellington Soares, né? O Wellington Soares sempre nos acompanhando todas as segundas-feiras, e o meu querido irmão Luiz Carlos Triana Garcia e o doutor Mauro Schlenga. Muito obrigado por estar aqui conosco. O Volmir Correia, lá de Rio Grande, né, perto da fronteira com o Uruguai, lá de perto de Pelotas, Rio Grande, a quem saúdo também por estar aqui conosco. O Volmir Correia é uma grande figura, meu irmão também, e quero dizer o quanto nos sentimos orgulhosos da participação, dos questionamentos, das exposições coletivas aqui esposadas. Doutor Domingos da Paz, a tribuna é sua. Então, o que eu vejo? Em 2018, eu entrei com um processo na Justiça Federal em Brasília, pedindo que fosse declarado a nulidade, uma série de coisas que eu entrei lá e pedi. O Conselho Federal desse lixo aí, chamado OAB, entrou no processo e o cara, doente mental, porque só pode ser doente mental, o cara esculhambou, se desdobrou a falar tanta besteira, mas tanta besteira, que eu poderia ter entrado com recurso, eu acabei abandonando. Que besteira eu já escuto aqui na rua, não preciso entrar num tribunal para escutar besteira. E aí, assim, essa lei, que está falando que ela pode ser anulada, que é anulável, que é isso, que é aquilo, essa lei ela não existe juridicamente. Por que ela não existe? Olha, ela defende quem? Advogado? Mas ela foi feita quando? Em 94. E quando foi extinta a OAB? Não foi em 91? Então, essa desgraça é feita para quem? Para quem? Quando você administra por bandidos, você administra por bandidos, você é engambelado. É bem assim. Doutor, ela não existe de direito, ela existe de fato. Doutor, presta atenção. Ela vige no mundo jurídico. Sim, ela presta vige. Atenção no que eu estou falando. Esta maldita lei foi feita para quem? Se a OAB não existia? Para advogado. Mas que advogado se não existia? A desgraça da OAB? Ela foi extinta em 91? Ela foi extinta, mas doutor, mas ela vige. Ela vige no mundo jurídico. Bandidos. Somos administrados agora por bandidos. Sim, doutor, mas ela vige no mundo jurídico, isso daí é incontestável. Ela gera efeitos. Ela está aí. Somos todos jumentos. Jumentos. Se a entidade não existe, foi extinta em 91, como é que a lei foi feita em 94? Foi extinta de direito. De fato, não. Mas que... Ô, doutor, presta atenção. Eu estou prestando. Ela foi extinta em 18 de janeiro de 1991. Essa de desgraça direito. chamada OAB. Não de fato. Fizeram essa lei em julho de 94. Ora, já existia. 3 anos depois fizeram a lei. Por quê? Porque o Congresso Nacional, composto por deputados e senadores, eram todos bandidos como são hoje. Vai faltar cadeia para botar todo mundo na cadeia.
Não tem direito, não tem cadeia, não tem prédio para botar todo mundo. Ué, não tem prédio. El Salvador colocou todo mundo na cadeia. Fez um presídio grandão lá e colocou. Mas aqui é Brasil, doutor. O STF fechou, colocou todo mundo lá dentro. Não, mas o Brasil são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem 220 milhões de pessoas. Doutor, não é uma republiqueta aqui da América Central. Essa foi a resposta e o cara do conselho lá colocou no meu processo. Não, porque foi feito para proteger. Mas que proteger advogado se não existia desgraça na OAB? Mas que conversa desgraçada às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de politicagem, um pouquinho mais de flexibilidade para que a gente atinja nossos objetivos. A gente tem que trazer para dentro de um cenário político, jurídico. Doutor, há 500 anos estamos fazendo isso. Pois é. E até agora, a gente atingiu algum objetivo? Não atingimos. Por quê? Porque chega na barra do tribunal, eles botam os 2 pés no teu peito e pode voltar para tua casa. Eu vi um advogado dar voz de prisão ao desembargador. Sabe o que o desembargador presidente fez? Pediu intervalo da sessão. O desembargador deu voz. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Bota os 2 pés no teu peito e pode voltar para tua casa. E a gente quer isso? Não, a gente quer resultado. A gente, dentro da NAB, a gente busca um objetivo, que é de dar plenitude para que nós possamos exercer a atividade. De que forma? Dentro de um consenso, dentro de uma articulação política jurídica. Infelizmente, o mundo é assim, doutor. Às vezes, a vontade que dá, eu comungo do seu sentimento. A vontade é entrar com um fuzil AR-15 lá e dar uma de louco. Mas não, às vezes a gente atinge o objetivo de uma maneira mais fácil e mais prática, né? Utilizando nenhum país vitorioso de uma guerra, por exemplo, olha agora ali a Ucrânia, né? Tem que abrir, tem que ceder, tem que articular, porque senão a gente não atinge o objetivo. Doutor Egídio, meus nobres debatedores, há pouco tempo atrás eu encaminhei um expediente. Posso estar errado. Eu encaminhei um expediente para o senador Shane, de Oklahoma, né? Ele é integrante da OEA também, e a denúncia foi feita exatamente sobre isso, a fraude sacramentada, atestada por perícias grafotécnicas de que a lei não foi concluída. E uma lei que não é concluída, nos termos do direito administrativo, é uma lei que não pode ser anulável. Ela é nula porque ela não nasceu ainda. Então, se ela não nasceu, embora ela gere seus efeitos, mas ela está sendo praticada. O que está acontecendo lá na América? Agora que foi descoberto que uma AutoPAN assinava as ordens executivas do Biden, sujeito a serem todas elas anuladas. Por quê? É fraude. E se é fraude, é nula. Não pode haver a fraude vigindo o mundo direito. Aqui no Brasil, eu acho que a nossa colega aí, nossa internauta, a Francisca Neide, ela disse, doutor, eles pensam que vão ficar aqui para sempre. São imbecis. Eu acho que imbecil é um termo muito suave, né? Porque realmente a fraude existiu, foi atestada por 2 peritos judiciais e não há questionamento. Doutor, nós acabamos de falar aqui que o problema não é o homem, o problema é o sistema. Sim. O problema é o sistema. Tu tira a cabeça de lá, mas o gene, a genética permanece. Então, como se diz aqui na fronteira, é no andar da carreta que as melancias se ajeitam. Às vezes a gente tem que abrir mão um pouco e que pese das ilegalidades, mas a gente tem que negociar. Tem que demonstrar que, olha, a gente tem não sei quantos milhões de advogados aí no limbo, sem advogar, né, por conta de uma lei reacionária, de uma lei que não atende a toda a classe dos advogados. Doutor Ricardo E a gente tem as razões para isso. Agora, chegar lá e botar a régua na mesa e bater, não vai chegar a lugar nenhum.
Doutor Ricardo Cruz está dizendo aqui, isso temos que ser polidos e articulados. Eu concordo, mas não é, nós temos que ser polidos com quem merece a polidez. Mas quando o processo chega no ponto em que nós nos encontramos, em que nós somos taxados polidamente incompetentes, nós temos que polidamente dizer para a OAB que eles afrontam o Estado de Direito. Mas não é para a OAB que a gente tem que dizer, doutor, meu nobre doutor Carlos Schneider, não é para a OAB, não é para eles, é para o Judiciário, é para o Judiciário. E para o parlamentar Judiciário também. É que é o encarregado, e nós somos meros advogados. A gente não é o todo. Tem culpa nisso aí, doutor? O parlamentar tem culpa evidente nisso. Tem, mas a gente não pode chegar lá metendo o pé na porta, que vocês são tudo corruptos, vocês são tudo ladrão, não vai chegar a lugar nenhum. Não, eu não falo ladrão nem corrupto da OAB. Eu estou falando que eles fraudaram a lei. Sim, ok, mas tá bom entendedor, meia palavra basta. Não, mas eu não falo em ladrão nem eu volto a dizer mais uma vez, destaco a frase. Eles estão no parlamento, eles estão no executivo, e eles estão no legislativo, eles estão no judiciário e na procuradoria. Em tudo que é canto tem um agente da OAB. Perfeito. Então, né, a quem deveria caber o freio e contrapeso? O parlamento se reduz a uma meia dúzia de pessoas incompetentes que não atendem mais às expectativas do seu povo, do seu eleitorado, e principalmente esse centrão, esse sim que é corrupto, né? E eles só, como diz o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eles só votam em favor de temas que trazem benefício para eles, mesmo que isso custe o sangue, suor do povo brasileiro. O centrão que é o câncer desse país. Depois entra o resto da nossa republiqueta. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Nós vamos buscar o nosso direito de advogar e nós vamos conseguir. Cedo ou tarde, nós vamos conseguir. E nós estamos começando essa peregrinação agora, a partir do mês que vem, né, onde nós vamos visitar os tribunais, vamos a Brasília, temos audiências em Brasília, com senadores e deputados. Muitos já sabem das fraudes, outros não querem se expor, mas têm conhecimento, porque nós apresentamos os dossiês, um dossiê de mais de 900 páginas, e também esses dossiês foram para várias entidades internacionais, inclusive para a Ordem dos Advogados Portuguesa. Então, só para que todos saibam. E nós não podemos nos omitir. Estamos aqui para defender uma causa, estamos aqui para defender a lei e a ordem. E a lei e a ordem devem ser seguidas, e não os homens que estão lá de capa preta, ou de parlamentar corrupto, ou de presidente da República cachaceiro. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. É isso, doutor Joffre? Com toda certeza. É como a gente sempre fala aqui nas lives. A defesa do verdadeiro Estado de Direito. Não esse faz de conta que está aí. Por quê? Porque, infelizmente, o quarto poder, né? O quadrilátero do poder, melhor dizendo, está aí. Justamente querendo impulsionar a coisa totalmente ao contrário dos anseios do povo brasileiro, né? Mas é uma queda de braço em que a ANAB é a peça fundamental em defesa do verdadeiro Estado democrático de direito nesse país, ao lado do povo. Já a Ordem dos Advogados do Brasil, não contra os advogados que são inscritas nela. E, na verdade, não é nem tanto contra a Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela não existe mais desde 1991. Sabemos que existe uma coisa desde o século retrasado passado, criado pelo Conde de Moctezuma, numa formatura de advogados na época do Império, em que está hoje vigente, pouca gente sabe, pouca gente fala. IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Vocês já ouviram falar, né? Não já ouviram? Pois é. É ele, o IAB, que está justamente nessa articulação
por trás dessa situação desses exames e outras coisas mais, tá? Então, como eu disse, na plataforma do Instagram, na época, antes dessas insurgências, desse racha que está tendo aí, que está dando trabalho para nós, doutor Carlos sabe o que eu estou falando, em que se falava-se muito sobre isso, sabe? E que eu sempre falava, teremos a guerra das canetas. Não vai ser contra a OAB, não, porque a OAB não existe. O IAB pode ter certeza que depois do credenciamento, ele vai dar as caras. Isso não tem a menor dúvida. Me permitam fazer uma análise que gostaria que o doutor Domingos e o doutor Egídio e o doutor Joffre comentassem rapidinho, já que nós estamos nos encaminhando para o fim. A OAB extinta pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 1991. Anexo 4. Anexo 4. A partir de dia 19 de janeiro de 1991, a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia ter emitido nem uma carteira de licença para o exercício da advocacia, mesmo que tenha sido recriada em 4 de julho de 1994. Portanto, tem um limbo de inexistência absoluta dessa entidade. Como é que existem carteiras de advogado desse período? Quem é que emitiu essas carteiras? Doutor Domingos, rapidinho. Como é que eu vejo isso e como é que eu coloquei no livro? Eu escrevi o livro, eu estou dando ele, estou tentando a maturação nele para poder soltar ele, porque o clima não tá favorável para pôr o livro na rua. Então, como é que eu vejo isso? Esse limbo que está faltando aí, que é de 91 para 94, articuladores políticos, que é o que mais nós temos no Brasil, eles articularam a coisa de tal forma e uma briga política dentro do Congresso Nacional, com a turma do Itamar Franco, com a turma do Collor, e a turma que estava de fora, que era a turma do Nove Dedos, tá certo? Você vai pegar lá, eu faço a comparação das datas, e se aproxima. Então, para retalhar o Nove Dedos, então, ele pôs o Zé Disseu se afoitou e assumiu o comando para arrumar o quê? A única entidade no Brasil que tem presença em todos os municípios é exatamente a OAB. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos cooptar a OAB para dentro do processo, que foi isso que aconteceu em 90 e 91, e aí cooptou a OAB para lá. Nisso, o Collor, que era o presidente da República, ele falou, então vamos fazer o seguinte, cooptou? Então eu vou acabar com ela. E meteu a tesoura e revogou o decreto 19.000 e fazendo de qualquer coisa lá. Então, o que acontece? É uma briga política. Agora, uma briga política onde tudo aquilo foi revogado. A autarquia era uma autarquia federal, foi revogada. Para onde que tem que ir todo o patrimônio dessa autarquia federal? Não é devolver para o governo federal? A União. Cadê que eles devolveram? Aí, as viúvas e viúvos da OAB tomaram conta e estão tomando conta até hoje, ou seja, criaram herdeiros para isso aí. Tá certo? E aí, você tem lá no STJ, por exemplo, o Luiz Felipe Salomão, que é um defensor ferrenho, ele namora, ele está enamorado, ele está macumunado com a OAB, ele faz aquelas questões para o exame da ordem, ele é apaixonado pela OAB. Como é que você vai derrubar isso aí na conversa fiada? Há 500 anos a gente discute essa conversa aí. Não, a gente vai resolver. Não resolve nada. Não resolve nada. Tem que aparecer um cara aí, sabe? Não esse que apareceu aí falando que ia salvar a pátria, ia fazer intervenção. Ele não fez. Depois falou, não, vamos jogar na 4 linhas. Que 4 linhas? Vai jogar na 4 linhas com bandido, rapaz? Vai jogar em 4 linhas com bandidos? Você está num país de bandidos, comandado por bandidos. É bandido em todos os sentidos. Nos 3 poderes estão os bandidos. Então, fica difícil de você pensar em alguma coisa para parlamentar com esse pessoal. Não tem parlamentar com esse pessoal. Não tem conversa com esse pessoal. Ou você joga no time deles, ou você não joga. E aí, o que acontece? 91 foi revogado. Em 94 criou a lei. Mas essa lei foi feita para quê? Para que categoria? Se a categoria que existia já não existe mais. Então, veja
É uma coisa, é uma excrescência, uma indecência, é uma coisa assim, sem pé, é um troço monstruoso. É um berne, é um cisto monstruoso. Você não tem como se denominar. Fala, não, é isso, é aquilo, não tem jeito. Até hoje perdura o quê? Os refratários, os viúvos e viúvas de 91. Você abre lá o site do governo, do GovBR, você vai ver lá, a lei foi revogada. Está lá. Vai dizer que ministro não vê isso, que juiz não vê isso, que delegado de polícia não vê isso, você vai ver que promotor não vê isso. Todos leem, porque todos esses canalhas sabem ler e escrever. Então, eles veem que está escrito revogado, revogado. Olha, você está revogado, decreto, revoga, decreto. Essa é a primeira lição que você aprende na faculdade de Direito. Lei revoga a lei. Se o decreto revogou o decreto, ela não existe mais. Tinha que pegar aquilo lá, o patrimônio, e devolver para quem? Para a União, que pertence à União Federal. Cadê que eles fizeram isso? Um bando de ladrões jurupiaram tudo, tomaram conta de tudo, se apossaram de tudo, e continuam na posse de tudo isso. E continuam fazendo essas porcarias que eles fazem aí, conselho disso. Aqui em Santos foi agora nomeado uns amigos meus, que são conselheiros da turma. Não sei. Que conselheiro de quê? A sua entidade não existe, ô Mané? A sua entidade não existe, você é conselheiro de quê? Dá até vergonha de falar com esse pessoal. Eu sinto um nojo, além de vergonha, eu sinto um nojo. Por quê? O cara fica tentando tapar o sol com a peneira. Tentando tapar o sol. Pô, não, mas é que não existe um decreto, mas existe a Lei 9.000, a Lei 9.000, a Lei 94, o Estatuto da Advocacia. Vai contar essa história para outro, mané. Vai contar essa história para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para os seus parentes, para os seus amigos jumentos que nem você, rapaz. Que conversa é essa? Um advogado fala essas besteiras e falam abertamente, assim, como se estivesse tomando um copo de água. Ó, tem dó. Eu estou na luta. Eu continuo na luta. Eu não vou desistir. Eu continuo na luta. Mas mexer com burro é terrível. Burro e aquele que fala, não, mas tem que ter. Se ele não puder advogar, e aí vou trabalhar, e aonde? Aonde eu vou trabalhar se eu não posso advogar? Vai carpir mato, porra. Vai carpir lote. É umas conversas assim que, sabe, dá nojo, entoja as pessoas. Entoja. Deixa eu só comentar um negócio para o João Vitor de Lira, M. Lira. Ele diz, boa noite, a nave tem que ir atrás do credenciamento. Depois vai para cima da lei, pois com o credenciamento garantido vão abrir as portas. Bom, vamos aqui falar o seguinte. Essa história do credenciamento está em curso. E vou dizer mais uma vez, não é garantia. O credenciamento via tribunais não é garantia da aplicação do artigo, não me lembro o artigo, se é 18, 19, da resolução 18, né? 185. Da resolução 185, Então, isto é apenas uma das tantas possibilidades de nós buscarmos o credenciamento via tribunais, para que os advogados da nave tenham o poder de peticionamento. Agora, tem gente prometendo o céu e a terra aqui, né? Vamos cuidar com isso, porque advogado prudente é aquele que não cai em narrativas. É a tal da expectativa de direito, né, doutor? Exatamente. Eles plantam facilidade para colher, plantam dificuldade para colher facilidade, entende? E eu ainda funciona. Trabalho assim. Não é com o pé na porta, não é com o pé na porta, não é com a diplomacia. Então, é com a diplomacia que a gente vai conseguir alguma coisa. E isso a diplomacia não nos faltará. Não nos faltará. Então, de maneiras que o credenciamento nós vamos buscar junto aos tribunais, mas não é garantia que o tribunal abre as portas. Em algum lugar... Imagina se vão chegar no TRF4 aqui, começar a despejar fraude, mas eu tenho certeza que não tem a segunda reunião. Eu tenho certeza que não vai ter a segunda reunião. Se começar com um grito e botar o pé no peito do desembargador ali, não tem a segunda reunião. Exatamente. Tem que ter a diplomacia, o consenso, é o bom senso, na verdade, né? Esposar
a problemática de uma situação, de uma classe, né? Levar, sim, com certeza, a questão, mas não na base do empurra, na base do... Isso aí não leva a nada. Nem numa guerra a gente consegue isso. Perfeito. Muito bem, gente. Nós estamos indo para o final. Vamos, infelizmente, o debate está gostoso, está bom, está bonito, está elegante, mas nós precisamos fazer os encaminhamentos para a finalização. Doutor Egídio, já estás cuidando do TRF4, né? Sim, a partir de hoje nós iniciamos as tratativas junto ao TRF4. Já enviei alguns expedientes, eu estou no aguardo agora, vamos ver o retorno. Né? Hoje praticamente iniciou o ano de 2025. judicial, o ano comercial, enfim, o ano tributário, começou tudo hoje. Né? Então, a partir de hoje eu dei seguimento ao que já tinha iniciado lá anteriormente as enchentes, né? Eu já tinha, nesse mesmo expediente eu retifiquei e pedi a oitiva, né? A quem de direito dentro do tribunal, porque a gente não sabe nem a quem, se é ao presidente desembargador do tribunal, se ele recebe, ou se é a assessoria de comunicação dos TRF4, ou se é o Conselho Deliberativo do Tribunal Regional Federal. Então, a minha manifestação junto ao TRF foi no sentido de dar um norte para tratar de assuntos da resolução número 185, no artigo 18, para ver como que a gente vai pegar essa panela sem cabo. Então, é nesse sentido. Perfeito. No TRF4, eu vou para o TRF5, né, lá de Recife também. Então, dali de Recife, depois nós vamos para a Bahia, vamos para o Piauí, para o TJ do Piauí, e assim sucessivamente, depois voltamos para São Paulo, né, onde vamos formar uma equipe com o doutor Domingos, o doutor Mauro, enfim, a nossa diretoria regional. Então, iniciaram-se as atividades e esperamos também as nossas agendas políticas que ocorrerão em abril, né? Nós temos 3, 4 deputados federais que já estão envolvidos com a causa e possivelmente teremos uma audiência pública também na Câmara Federal sobre esse tema. De maneiras que queremos também emprestar destaque para o curso de arbitragem. Eu quero só fazer uma referência para aqueles que querem e gostariam de se inscrever no curso de arbitragem. Aí no rodapé da sua tela, corre o endereço. Vale a pena vocês entrarem na Câmara Arbitral e assistirem o tutorial nesse endereço que aparece no link aí no rodapé da tela. É espetacular a iniciação, o conteúdo, enfim, da Câmara Arbitral Marco Maciel. Eu vou dar um minutinho para o doutor Domingos da Paz complementar esse comentário e fazer o convite também, né, para aqueles que querem fazer o curso de arbitragem se inscreverem também nesse mesmo endereço. É isso, doutor Domingos? É isso mesmo. Parabéns aí pela iniciativa para arregimentar, porque é uma opção, a Câmara Arbitral e o Tribunal Arbitral é uma opção para o advogado, principalmente ao advogado que já tem o saber jurídico, de ele fazer o quê? Dele se tornar um juiz arbitral e vai ganhar os seus honorários como qualquer cidadão ganha. Agora, eu alerto o seguinte, depois que você se tornar um juiz arbitral, você não vai querer ser advogado, não, porque é bom demais. É bom demais. Você está do outro lado da coisa, aquilo que você cobra do juiz, cobra das autoridades judiciárias, resolução daquilo que você está apresentando, você, como juiz arbitral, você vai ter uma cabeça pensando como julgador. E aí você vai fazer justiça com as suas próprias mãos, que é o mais importante. Por quê? Porque você tem a lei que lhe favorece. E eu falo isso no curso, né? E é muito gostoso, é muito bom. É muito bom, você desenvolve N conhecimentos dentro do próprio direito, porque você ser um juiz e você ter experiência como advogado, como acadêmico em direito, faz parte de um conjunto de valores jurídicos. Então, faz muito bem. Eu espero que vocês todos
nossos irmãos da ANAB, principalmente da ANAB, né, tenham, essa curiosidade de fazer esse curso. Não é caro, eu procurei fazer um preço razoável para que o nosso associado possa pagar. Lá você pode pagar até 12 vezes, se for o caso, tá certo? Então, você vai ter condições de estudar. E o mais importante de tudo isso ainda é a outra coisa. Você, fazendo pela Câmara Marco Maciel, você sai dali estudado, sai dali com certificado e tudo, mas já sai empregado, porque você passa a trabalhar, passa a fazer parte do corpo de juízes, de árbitros da Câmara Marco Maciel, tá certo? Então, você já sai empregado. Não precisa de concurso público, não precisa de exame da ordem, nem da desordem. Você faz, se prepara, você vai conhecer. O bom ainda disso aí é que você, fazendo o curso dentro da Câmara Arbitral Marco Maciel, você tem a possibilidade de continuar trabalhando na própria Câmara, tá certo? E você vai ter uma outra importância de tudo isso. Se você se prepara e vai trabalhar sozinho, eu não aconselho fazer isso, por quê? Porque você vai se deparar com N situações e é preciso ter alguém para te orientar. Não adianta você ser advogado e falar, não, eu conheço da lei arbitral. Não conhece, não. A lei arbitral é uma lei própria, onde você estuda ela artigo por artigo, para você poder entender, condensar exatamente aquilo que o judiciário deveria de fazer e não faz. Eu até cito lá, eu tenho um processo aqui na comarca que tem 23 anos de idade. E está lá, porque ainda é físico, está lá servindo de apoio para descanso das pernas, não sei de quem, a minha que não é. Então, veja, na Câmara Arbitral, você vai aprender, através da lei da arbitragem, que um processo, a permanência dele é nascer e em 180 dias você tem que matar ele. Então, você vai ter sentença com 180 dias. Isso é muito importante, você acelera o processo. Você ganha tempo, você ganha dinheiro, porque é a metade do preço que o judiciário cobra. E você vai ter uma outra coisa que é vantagem. Tem várias vantagens, mas uma outra, você pode escolher o juiz, você pode escolher o árbitro para a sua causa. Você pode escolher 1, 2, você pode escolher 1 a 3, 5, são números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, assim por diante. Basta você ter dinheiro para você fazer isso. Mas é muito importante. Isso acaba desafogando o Poder Judiciário. Hoje, o Poder Judiciário ele trabalha em torno de 90 milhões de processos no Brasil. É muito processo para um juiz só tocar numa comarca. Aqui, onde eu estou, em Mongaguá, aqui tem, nada mais, tem duas varas cíveis. Aqui tem exatamente 40 mil processos para 2 juízes tocar. É impossível. É impossível de você acelerar o processo. Não tem como acelerar, porque a demanda é muito grande, entendeu? Mesmo com tudo que é eletrônico, tudo digital, tudo eletrônico. Ainda tem essa morosidade. Então, a lei arbitral é boa, você é muito bem atendido com o Poder Judiciário, com os juízes. Quando você faz uma carta arbitral, que a decisão do juiz arbitral é carta arbitral. Você faz uma carta arbitral, encaminha para o juiz aceita, o juiz não contemporiza, não, está errado aqui, ele não pode dar palpite. Só quem pode dar palpite é numa sentença de anulação, que é o Tribunal de Justiça que faz isso. Entendeu? Então, é muito legal. Eu convido, eu acredito que vocês vão se dar bem com isso. É uma profissão a mais que você vai ter. Tá certo? Tem o doutor Francisco Nobre da Silva. Quer responder ele, doutor? Está na tela aí. Ah, tá. De qualquer parte do país sai empregado? Sim, porque é assim, a Câmara ou Tribunal, se tiver sediado em São Paulo, ele pode pegar processo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Roraima, do Pará, não importa, não tem território, tá certo? Tem que estar dentro do território nacional. Mas não tem território, por exemplo, a comarca de tal lugar, você não pode passar para outra comarca. Então, você tem a jurisdição daquele local. A Câmara ou Tribunal Arbitral não tem jurisdição, é livre dentro do expediente. No meu caso, eu vou além, porque eu posso ser juiz arbitral ainda dentro dos países que compõem o Mercosul, porque eu estou preparado para isso, tá certo? Então, o que ocorre? Aí já é um outro nível, é um nível internacional. Mas a Câmara Arbitral ou Tribunal Arbitral
você pode estar em qualquer lugar do país. Você pegar a ação, aí, você está lá no Pará, você pegou a ação, você pode usar a minha Câmara que está aqui em São Paulo. Você vai fazer a decisão, vai ter a valência, vai ter tudo igualzinho, como se a Câmara fosse no Pará. Entendeu? Não tem jurisdição, é livre, graças a Deus é livre. E não tem chefe. Ok. Você está tudo na sua cabeça. Pode concluir, doutor. Eu acho que é isso aí, né? Tá, perfeito. Doutor, queres já fazer a tua despedida, meu irmão? Pois é. Mais uma live espetacular, construtiva, em que assuntos interessantes sempre abordados para o nosso enriquecimento de conhecimento e de informações também, né? Venho agradecer ao nosso colega e presidente nacional, Carlos Schneider, aprendi o alemão, como disse, né? Ao nosso... ao nosso presidente... Tá falando bem alemão e italiano aí, tia. Italiano, né, que eu ia falar agora de doutor Egídio Malha Neto, né, que aprendi italiano. Obrigado. Né? Ao nosso jornalista Domingos da Paz, a todos os internautas, né, credenciados à NAB e até os internautas associados da OAB, que eu acredito também que assistem, que enriquece também com as nossas lives. E uma excelente noite a todos e um excelente começo de semana. Maravilha. Muito obrigado, doutor Jofre, por estar conosco mais uma rodada de segunda-feira. Doutor Francisco Nobre da Silva Neto, ele disse, me avisa, amigo, quando começar o curso. Entra lá no link que roda aí no rodapé da página e já pode fazer a tua inscrição lá, não tem problema nenhum, tá bom? A Fátima Pinheiro, ao final do curso, recebe a carteira de juiz arbitral, doutor Domingos? Sim, só que é bem diferente, eu explico isso aí, porque a minha função é explicar para a pessoa não fazer errado. Tem um tutorial lá, né? A justiça arbitral, ela é uma justiça privada, não tem nada a ver com o estatal. Nós temos uma parceria, por lei, a carta arbitral tem que ser cumprida pelo Poder Judiciário, porque só o Poder Judiciário pode executar um título, só o Poder Judiciário dispõe de um oficial de justiça. Então, se você precisa de fazer uma busca e apreensão, você não pode ir lá de corpo presente, mas você pode acompanhar o oficial de justiça. Então, a Câmara encaminha a carta arbitral para o juiz, paga as custas do processo, paga o oficial de justiça. Aqui em São Paulo, são 10 UFESP para as custas do processo e 5 UFESP para a oficial de justiça. Você recolhe isso, o juiz vai ver se você recolheu as custas. Você recolheu. O que está escrito na petição, o que é escrito na ordem, não é da competência do juiz corrigir ou deixar de corrigir. Então, ele vai fazer só expedir o mandado. Expedir o mandado, o que vai acontecer? A pessoa vai lá e cumpre o mandado. Geralmente, acompanha um representante da Câmara, acompanha o oficial de justiça. Então, o que eu quero dizer, você, juiz arbitral, você tem um espaço, uma liberdade para você trabalhar enorme dentro do Brasil. Não importa em que estado aconteça a situação. Você, juiz arbitral de Minas Gerais, você pode usar a minha Câmara. Eu, juiz arbitral em São Paulo, eu posso usar uma Câmara lá do Pará. Eu tenho que me associar àquela Câmara, me associar ao tribunal, entendeu? Mas você pode pegar as questões de qualquer lugar do Brasil e uma Câmara decide. E acabou. O que cabe aí é o artigo 33, fatídico artigo 33, que é, no caso de uma das partes que se sentir prejudicada, achar que deve de ser anulada a sentença. E aí ele vai fazer um processo de anulação da sentença. Preste atenção no que eu estou falando. É anulação da sentença, não do processo. O processo não se anula, é só a sentença. Aí o desembargador, só o desembargador pode fazer, não é o juiz de comarca para fazer isso, só o desembargador do Tribunal de Justiça. Ele vai pegar o processo que está pedindo a nulidade da sentença e vai ver se realmente aquilo é verdadeiro. Se tiver fundamento aquilo, você deixar de respeitar o artigo 10, artigo 11, artigo 26 e artigo 32, qualquer inciso desses 4 artigos,
você está causando a nulidade na sentença. O desembargador vai fazer o quê? Ele vai encaminhar a sentença de volta para a Câmara, para que o juiz que fez aquela sentença, ele prolate, profira uma nova sentença, tá certo? Não cabe recurso. O único recurso que cabe é somente a anulação da sentença, não do processo. Perfeito. Doutor Domingos, o José Andrade e a doutora Fátima Pinheiro estão perguntando o valor do curso. O valor, nós fizemos assim, quando eu fiz o curso de arbitragem, eu paguei caro, tá certo? Eu paguei caro. Só que eu não conhecia, tem que pagar para conhecer. Hoje, dentro da minha Câmara, você tem o curso, você vai pagar na faixa de R$ 499. Você pode pagar no Pix, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, você pode diluir isso em até 12 mensalidades. Então, fica fácil. E você vai ter acesso à plataforma e você vai ter o estudo a seu critério. Não tem exame. Eu faço lá dentro uma provinha para ver se você entendeu. Se você corresponde tudo aquilo. Se você entendeu. Se você não entendeu, você tem um amigo aqui que vai te corrigir. Vai falar, não, então é esse aqui, ó. Esse aqui está faltando isso. Então, você vai ter liberdade de estar com o professor explicando o que pode e o que não pode fazer. Essa é a vantagem. E a outra vantagem é que você fica na Câmara como juiz arbitral. Se assim você entender, se assim você quiser. Tá bom? Perfeito. Maravilha. E, dito isso, esclarecidas as dúvidas, vamos para o último painelista, doutor Egídio Maglia Neto, para as suas considerações. Minhas razões remissivas. Eu vou ratificar novamente aqui ó, o tema cerno da nossa live hoje, que era a legitimidade da propositura da ação no Superior Tribunal de Justiça. E ratifico ainda que, no meu entendimento, essa lei ordinária, ela deve ser contestada na sua anulabilidade, a contrário senso do que foi proposto até agora lá no Supremo Tribunal Federal com relação à ação de inconstitucionalidade da lei federal. Em tempo ainda por equidade social e por justiça de uma classe toda que está à mercê de uma situação indefinida no mercado de trabalho. E claro que essa ação deve ser proposta lá, levando todos os argumentos da malfadada fraude, que foi ao tempo do ministro Nelson Jobim, que era o ministro da Justiça à época, e do José Dirceu, então, também posterior. Foram os dois que articularam toda essa maracutaia. E quero confirmar ainda que a anulabilidade é diferente de nulidade, em que pese alguns entendam que ela é uma lei nula de pleno direito. Eu, no meu parco saber, acredito que ela é anulável. Como eu falei agora há pouco, a diplomacia ainda tem que vigir. Eles sabem da situação atual que o mercado enfrenta. Eles sabem da situação. Que isso aí é uma bola de neve, é uma conta que não vai fechar. As academias de direito lançam centenas de advogados no mercado a cada semestre. E essa conta não fecha. Então, nesse ínterim é que se tem que se propor, sim, ação lá no Superior Tribunal de Justiça com ação de nulidade, anulabilidade da lei, ainda em que pese se ela seja parcial ou reformada. Perfeito. Maravilha. Entendimento perfeito. Num outro segmento, a gente, como eu falei agora há pouco também, a gente está dando sequência aí nas tratativas junto ao TRF4 que se vislumbram a melhor forma de, como eu falei, pegar essa panela sem cabo, de um jeito ou de outro, da melhor forma. Show. Maravilha. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima live. Maravilha. Doutor Domingos, algum comentário à parte antes de eu dar o encerramento aqui? Então, eu tô explicando aqui no chat, né?
valores. Então, acessem lá o www.cefam.com.br. Cefam é exatamente a Câmara Arbitral Marco Maciel. Tá? Você vai ter 3 certificados. Você vai ter um certificado do curso em si, depois você tem um outro certificado, que é da licença para você agir e ser um juiz arbitral, e depois você vai ter uma outra licença, que é para você também auferir nos tribunais fora do Brasil, que é o Mercosul. Então, são 3 certificados. E mais a identidade. E eu estava falando, não terminei de falar. A nossa identidade, ela não tem brasão, não tem símbolos da República, porque os símbolos da República, os brasões, flâmula, esse negócio todo, é feito por lei, ou seja, o decreto 5.700 diz que só a União, os estados e municípios que podem usar os símbolos da República. Portanto, a justiça arbitral é uma justiça privada, então nós não podemos usar os símbolos nacionais da República. Então, nós temos o nosso símbolo da justiça privada, tá certo? Então, vai ser assim no certificado, vai ser assim na autorização para você ser juiz arbitral dentro da nossa Câmara, é tudo com o nosso símbolo da justiça privada, porque não queremos ter problema com ninguém, simplesmente com ninguém. Vamos andar dentro da lei e dentro da lei a gente vai ficar, que é isso que interessa para a gente, tá bom? E o preço, eu falei, é R$ 499,90 centavos, que pode ser dividido, acho que até em 10 vezes, isso aí, tá bom? Perfeito. Maravilha. Dito isso, agradecer a Deus por essa maravilhosa segunda-feira, né? E pedir que Deus nos abençoe o Brasil e abençoe os corruptos também, que fazem parte do nosso país, né? Fazer o quê? São nossos irmãos, só que são irmãos muito malfeitores, mas são irmãos, tá certo? Então é assim. Ai. Tá bom. Essa é para matar o olha, doutor Domingos, olha, tu realmente foi sensacional. Doutor Egídio. Viu? Claro, estamos juntos aí. Estamos juntos. Feito isso, podemos até divergir de algumas coisas. Mas assim é o direito. Nós temos um objetivo, que é fazer com que a NAB seja uma grande instituição que congregue o quê? Pensamento dos contras. Pensamentos. Feito. Nós já ultrapassamos 37 minutos do nosso... Mas valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Aos nossos internautas, queremos aqui agradecer pela participação, pelas inteligentes e magníficas intervenções no nosso chat. A Deus, nossa gratidão, esperando e desejando a todos os internautas, em especial os nossos ilustres debatedores, que tenham todos uma abençoada semana, rica em saúde e prosperidade, luz e sabedoria para enfrentarmos todas essas adversidades. E se Deus quiser, seremos vencedores. Uma boa semana a todos, muito obrigado por todos estarem participando. Mais uma vez, riquíssimo debate. Segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais uma live. Boa noite. Boa noite. Boa noite.